Vamos lá, pessoal, para a resolução do exercício 12 da lista. FUVEST. O aspartame, um adoçante artificial, pode ser utilizado para substituir o açúcar de cana. Bastam 42 mg de aspartame para produzir a mesma sensação de doçura que 6,8 gramas de açúcar de cana. Sendo assim, quantas vezes aproximadamente o número de moléculas de açúcar de cana deve ser maior do que o número de moléculas de aspartame para que se tenha o mesmo efeito sobre o paladar? Dados. Massas molares aproximadas em gramas por mol do açúcar de cana 340 e do adoçante 300 gramas. Então, a questão 12. Massa molar do açúcar igual a 340 gramas por mol. Massa molar do adoçante, ou aspartame, 300 gramas por mol. Esse é um exercício interessante. Ele diz o seguinte, que para produzir a mesma sensação de doçura, a gente usa 4,2 miligramas de aspartame. 4,2 miligramas de aspartame é a mesma sensação que 6,8 gramas de açúcar. Ok? Então a gente tem essa relação aqui. A gente utiliza 4,2 miligramas de aspartame para produzir a mesma sensação que 6,8 gramas de açúcar. O que ele quer saber? O número de moléculas, em quantas vezes o número de moléculas de aspartame é maior do que o de açúcar, certo? Para que se tenha esse mesmo efeito, ou seja, para que obedeça essa relação aqui. Primeira coisa, a gente sabe que 1 mol de açúcar, de adoçante, nos fornece 300 gramas. Não é isso? Pela massa molar. Então, quantos mols a gente tem em 4,2 miligramas de adoçante? Mas preste atenção que a gente tem que fazer uma conversão de unidades. Por quê? A gente tem 4,2 miligramas. A gente tem que dividir por 1000 para converter para gramas. 2 gramas. Então, o nosso esquema ficou 1 mol está para 300 gramas, 0,042 gramas estará para X. Fazendo essa conta aqui, a gente chega aqui, isso aqui é aproximadamente 0,0014 mols. Certo? Lembrando que aqui você pode fazer utilizando a calculadora. 0,014 mol. Isso daqui é de adoçante. Ok? Beleza. Então vamos lá. A gente vai fazer essa mesma relação para o adoçante. Por quê? 1 mol de adoçante nos fornece 1 mol de açúcar, isso aqui é para adoçante, agora a gente está fazendo para açúcar. 1 mol de açúcar nos fornece 340 gramas. Quantas gramas a gente vai ter em 6,8? Certo? Aqui fazendo a conta, a gente chega em 0,02 mol. Açúcar. Preste atenção, o que é que a gente está querendo falar? A gente sabe que 4,2 miligramas de aspartame produz a mesma sensação que 6,8 gramas de açúcar. Portanto, qual a quantidade em mols que eu tenho em 4,2 miligramas de adoçante? 0,00014 mols. Vou fazer a mesma coisa para o açúcar. Qual a quantidade de mol? A gente vê que é uma quantidade já muito maior em quantidade de matéria, em mol. Ok?
Agora, o interessante dessa questão é, além de a gente utilizar as concentrações e as massas molares, a gente tem que fazer uma proporção. Por quê? Para a gente analisar quanta a diferença de proporção entre os dois. Então, vou chamar aqui de alfa, essa nossa grandeza alfa aí, que vai ser o número de mols do açúcar dividido pelo número de mols do adoçante, ou seja, 0,02 dividido por 0,00014. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente chega em 142,85. Note que não tem unidade, porque aqui a gente está trabalhando com mol e aqui também com mol, então eles se cancelam. É adimensional, certo? Por quê? Só para a gente perceber a diferença. Ou seja, nós temos que alfa é igual a número de mol do açúcar dividido pelo número de mol do adoçante. Isso aqui é igual a 142,85. Perceba o seguinte, para a gente conseguir uma determinada quantidade de açúcar, a gente tem que multiplicar em 142,85 a quantidade de adoçante. Ou seja, o adoçante consegue produzir uma quantidade muito maior de doçura do que o açúcar, porque ele é 142,85 aproximadamente vezes maior do que o açúcar. Então, nossa resposta aí seria a mais próxima do gabarito 140, letra D. Ok? Então, o gabarito aí seria a letra D.